Oi, voltei. Olha, Ellen. Estou ouvindo, vocês estão Tá me ouvindo, ouvindo? Ellen? Sim? Tio, Sim. acho que o Instagram está sincronizando agora. Ah, sim. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Então, boa Vamos lá. noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite de 15 de março. O nosso tema aqui é nutrição e atividade física focado para as mulheres, né? Porque o março é o mês das mulheres, então nós estamos fazendo todo o nosso tema aqui do Artemis Laboratório de lives e de assuntos e temas e conteúdos focados para as mulheres. E agora eu estou de volta aqui, é um prazer, uma felicidade. Foi tempo que eu não aparecia numa live aqui. E hoje a gente tem uma presença super especial aqui da Ellen Verão, que é nutricionista. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Pablo. Está falando um pouquinho aqui sobre alimentação, que eu amo, e também sobre a alimentação das mulheres, né? Que é 80%, 90% do meu público hoje, nos meus atendimentos. Um prazer ter você aqui novamente. Obrigada. E também o Carlos Eduardo, que ele é personal trainer e também analista comportamental, né, Carlos? Isso, exatamente. Proprietário do Estúdio 4x1 aqui, onde a gente faz toda a parte de treinamento personalizado e individual aqui para a galera aqui. Obrigado pelo convite. E tá caindo mais uma vez aqui. Fizemos outras lives juntos. O prazer é meu. Então, gente, vamos fazer um bate-papo aqui, super tranquilo, super leve. Quem tiver perguntas, pode fazer umas perguntas aqui. Tem a caixinha de perguntas, tá? Aqui embaixo. E tem também a possibilidade de vocês mandarem aqui nos comentários. A gente vai lendo e vai fazendo aos pouquinhos, tá joia? Ellen, vamos começar com você. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Sobre um assunto focado assim, com algumas das mulheres, né? Sobre endometriose. Eu queria te perguntar, né? Quais são os melhores alimentos assim, que você costuma indicar para as mulheres que têm endometriose, né? Aqueles alimentos que são mais anti-inflamatórios. Isso, vale destacar que a endometriose é uma doença, né, inflamatória, né? Mulheres que sofrem com endometriose têm uma qualidade aí de vida, né? Muita dor, bem reduzida, muita dor, muita inflamação. Então, essa dieta ela tem que contemplar algumas coisas para ajudar nesse tratamento. O que eu gosto muito? De retirar alguns alimentos mais inflamatórios, então a carne vermelha, alimentos embutidos, defumados, salgados, que pioram bastante, né, o quadro de inflamação. E acrescentar alguns alimentos anti-inflamatórios que vão estar ajudando. Então, gosto muito da cúrcuma, que é o açafrão, para estar utilizando, às vezes, em shots, às vezes em preparações, ou até em cápsula. E gosto muito de uma suplementação, sempre uso para quem tem endometriose, que é o ômega 3, que é o óleo de peixe, que tem essa função mais anti-inflamatória, então vai ajudar bastante no tratamento também da endometriose. Mas claro que tudo isso é ajustado, né? Com um estilo de vida saudável, alimentação balanceada, atividade física. Então, assim, vem para complementar a alimentação do dia a dia. Verduras, legumes, frutas também, que vão contemplar algumas vitaminas e minerais que são importantes. Legal, ótimo. Carlos, queria fazer um comentário. Não sei se você atende essas mulheres que têm essa necessidade especial aí da endometriose, né? Se elas têm algum atendimento especial. No caso da endometriose, eu não tenho nenhuma cliente ou paciente, eu chamo de cliente hoje aqui, não tenho nenhuma com a endometriose que me falou sobre, né, que falou, eu tenho exatamente isso, conheço algumas pessoas que têm essa dificuldade. E como a Ellen mencionou aí sobre os alimentos que são anti-inflamatórios, quanto menos inflamada ela tiver, melhor para que ela se desenvolva dentro do exercício físico e venha combater até mesmo diminuir essa doença inflamatória. Perfeito. Legal, ótimo. Agora eu queria fazer uma pergunta para os dois. Sobre mulheres em gestação, né? Quais seriam os melhores exercícios físicos e também a melhor alimentação indicada para essas mulheres que estão em gestação?
Vou falar um pouquinho. Posso começar? Pode começar, Ellen. Eu falo que a gestação é um período tão especial na vida da mulher, né? E a alimentação dela também é muito importante. Então, assim, a alimentação da gestante, ela precisa contemplar todos os grupos alimentares. Então, assim, não existe um mais importante do que o outro. Essa alimentação, ela precisa ser bem equilibrada, né? Claro que depende muito de como essa mulher entrou na gestação, se ela estava acima do peso, se ela estava dentro do peso ideal, se ela estava abaixo do peso, né? De acordo com essa avaliação física que a gente vai fazer nessa gestante, que a gente vai determinar as calorias e tudo, mas essa dieta ela precisa ser balanceada, rica em nutrientes, frutas, verduras, legumes, mais uma vez, carne, os carboidratos também são fundamentais, né, para fornecer energia. Claro que existem aqueles nutrientes também importantíssimos na gestação, a gente fala muito do ácido fólico, né, do metilfolato, que já é forma convertida, do ômega 3 também já tem vários estudos, né, que a gente sabe que ajuda no desenvolvimento cognitivo, visual do bebê. O ferro, que é importante também, né, no segundo trimestre ali da gestação. Então, assim, depende muito de como essa mulher entrou na gestação e o que a gente vai suplementar, como que está a saúde dela de uma forma geral, né, nesse período. Então, como que é a alimentação dela, o que a gente precisa complementar. Mas lembrando que tem que ter todos os grupos alimentares nessa alimentação, né? Então, não é excluir nenhum alimento para estar perdendo peso, é só ajustar as quantidades que ela precisa dentro de um plano alimentar balanceado. Perfeito. Até porque tem outra vida dentro dela, né? Então ela tem que ter tudo bem balanceado, né? Outra coisa Como minha importante, mãe, pode falar. como minha mãe dizia, a mãe que come de tudo, a criança come de tudo. E outra coisa importante, que é um mito, né, que todo mundo tem em Exatamente. relação à gestação, é que a mãe precisa comer por dois, né? E na verdade não é isso, não é quantidade, é qualidade. Né? É o que você vai estar Perfeito. passando para esse bebê, que nutriente você vai estar, né, ofertando. Então, às vezes, as mulheres, alguns mitos, né, tem em relação à gestação é que a mulher precisa comer por dois. Na verdade, isso não é verdade. É a qualidade que vai interferir muito, né, na saúde na gestação. Ótimo. Melhorou um Tá pouco ótimo aí? agora, Carlos. Deu uma melhorada boa. Melhorou. Melhorou? Então, beleza. Então, e pensando em exercício físico para as mulheres grávidas, como eu já disse, né, alguns mitos que tem que comer por dois, eu concordo plenamente. Só que no exercício físico já inverte, já está treinando por dois. Então, são dois corações batendo ali. E uma das coisas que eu acredito assim que é mais difícil conscientizar a gestante é que vai ter mudanças no corpo dela. Então, às vezes, tem esse conflito emocional aí com elas. Como eu já treinei algumas gestantes, elas ficam meio que conflitando entre ter a estética e a barriga tá crescendo, o corpo tá mudando totalmente, os hormônios, a flor da pele, né? Porque a mulher tem toda essa parte hormonal, tem todo esse contexto. E a hora que ela começa a cair na realidade, que ela precisa treinar por dois, porque ela vai começar a carregar o feto, a barriga vai começar a aumentar. Uma das coisas que mais causa, que tem mais reclamado, que as gestantes que mais reclamam é a dor da lombar, porque a barriga começa a crescer e começa a aumentar a lordose lombar. Então, tem exercícios específicos. Quais são esses exercícios específicos para as mulheres que estão gestantes? Exercícios de equilíbrio, que vai trabalhar unipodal, é uma perna, é a parte do beiço, que é fortalecer essa parte do abdômen, que é o único exercício de abdômen que a mulher deve e precisa fazer para fortalecer esse transverso do abdômen ali, para poder segurar, porque o abdômen vai segurar a lombar dela. Abdômen forte, coluna saudável. Como a barriga vai estar aumentando para frente, a lombar vai estar tensionando para trás. Então, por isso que ela anda aparecendo um patinho, conforme vai crescendo a barriga, vai doer a lombar. Agora, se ela faz essa prevenção durante a gravidez, com essa consciência de que ela está treinando para ter uma qualidade de uma boa gestação, já muda tudo. Agora, se ela entra num programa de treinamento físico pensando em estética, aí já fica mais complicado. Aí fica muito difícil até aumentar, até melhorar os resultados dela dentro do... Então, quais são os melhores? Exercícios unipodais,
abdominais, exercícios que vão trabalhar a procepção dela, a parte de equilíbrio, porque conforme ela vai ficando com a barriga grande, vai crescendo, ela vai perdendo o equilíbrio. Ele pode dizer isso, que ela tudo de uma vez, né, Ellen? Então, esse balanço aqui, então quanto mais equilibrada ela tiver, quanto mais estabilidade no centro do núcleo dela, que é o abdômen, e começar antes, né, Carlos? Eu sempre falo para as minhas tentantes, né, quem está tentando aí engravidar, já começa a fortalecer, né, o abdômen, fazer esses exercícios, com certeza lá na frente só tem a agradecer, né? Esse ponto aí que a Ellen falou agora, já começar de início, é a coisa mais importante. Então, identificou que está grávida, viu que não está, que o médico já viu, está grávida, está tudo certo, já está gestante, então o que acontece? Posso treinar? Não só posso, como deve treinar. Se o médico liberou, não tem nenhuma contraindicação na parte da gestação, que nem tipo, posso correr grávida? Você pode correr. Eu tive uma gestante há pouco tempo que era um médico assim, se a gestante soubesse o quão bom é correr grávida por determinado tempo, melhor é. O médico indicou para ela. Entendeu? Então, se a pessoa, se a mulher viu que está grávida, o médico falou assim, faz exercício, se você puder fazer, já inicia de cara. Perfeito. Ô Carlos, olha aqui, tem uma pergunta aqui que tem a ver ali com o que a gente está falando agora sobre a questão de gestação, mas é pós-gestação, ó. Oi Carlos, quanto tempo após a cesárea podemos voltar a treinar ou a caminhar, né? Ela falou que ela tá com dúvida e tá agradecendo. Então, após a cesárea, vai depender muito de como vai ser a recuperação dela, de como foi esse pós-parto aí, né? Porpério, se não me engano, é isso que fala? É, né? O porpério, então, tipo, como o médico vai instruir. Então, tipo, eu já pego primeiro a instrução do médico. O médico libera, eu já treinei grávidas até o 8º mês. Eu falo ainda em mês, não falo em semanas. Hoje o pessoal fala em semana, até o 8º mês. E depois, com 12 semanas pós-parto, ela já estava treinando normalmente, assim, fazendo toda a progressão de exercício, de carga, depois da gestação. Ou seja, 12 semanas após o médico liberar, você já pode fazer, tanto para quando você identifica que está grávida, quanto pós. O médico liberou, vem para mim, eu vou conseguir treinar essa pós-gestação e durante a gestação. Lembrando, né, Carlos, que se ela fizer os treinos na gestação, ela vai conseguir treinar melhor logo após a gestação, né? Foi isso que aconteceu com essa que eu treinei. Ela treinou até o 8º mês. Ela falou, vou poder, o médico liberou, vai. Então, ela treinou até o 8º. Então, com 12 semanas, como ela estava com musculatura forte, estava bem condicionada fisicamente, porque o condicionamento da mulher grávida é diferente do condicionamento da pessoa que não está grávida. Então, tudo muda, desde aqui e até aqui fora. Então, começa mudando de dentro para fora. E às vezes ela quer mudar de fora para dentro, não vai dar. Então, se ela começou, como a Ellen falou, de início, depois já após a gestação, cara, a recuperação dela vai ser... Exatamente. Ou já está tentando, se já está tentando, dependendo, eu já ouvi casos, dependendo da mulher que às vezes está tentando engravidar, se às vezes está com uma intensidade muito alta, não está conseguindo, aí reduz um pouquinho a intensidade do treino, faz esse controle de carga, de volume e intensidade aí, ela engravida e vai pro choque. Legal, ótimo. E agora, uma outra pergunta que seria, mudando um pouquinho da fase da mulher, né? Como que seriam essa alimentação e como que seria esse planejamento de exercícios físicos agora no climatério, né? Que é aquele período perto da menopausa ali. Então, aí também, né, Pablo, tem várias alterações hormonais envolvendo ali, né, uma queda na produção dos hormônios ovarianos, e isso também acarreta uma série de mudanças, né? Cada mulher, claro, passa de uma forma diferente por esse período, né? Algumas com sintomas mais característicos, outras mais leves. Eu falo também que depende muito do que você fez durante toda a sua vida, né? Às vezes, se você foi uma pessoa que sempre se cuidou, se teve uma alimentação equilibrada, às vezes vai passar de uma forma mais leve, mas isso envolve também a parte hormonal, então não tem como saber. O importante é a gente utilizar também esses alimentos que ajudam nessa regulação, tá? Então a gente tem
vários alimentos que ajudam, né? Vou destacar aqui alguns, mas claro que é muito individual. A gente fala muito, por exemplo, das castanhas, das oleaginosas, para ajudar, né, nessa síntese dos hormônios, né, ovarianos. Folhas verdes escuras também, que são ricas em ferro, em vários outros nutrientes. O próprio ômega 3, que eu já citei também ali, para várias fases da mulher é importante, né? Então, assim, até na gestação, no climatério, na menopausa, é bem importante o ômega 3. Ajuda aí no controle também do colesterol, da insulina, que também, às vezes, nesse período está um pouco alterado. A soja, né? A soja é bem controversa, na verdade, em relação a esse período, né? Algumas mulheres podem utilizar, outras não, mas também tem que avaliar de forma individual tudo isso. E ter uma alimentação, eu falo também, variada. Quem come de tudo, tem uma alimentação equilibrada e variada, você consegue aproveitar melhor os nutrientes desses alimentos. Então, não vai faltar muita coisa. Claro que a gente tem que estar sempre avaliando isso tudo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação de exames e tudo isso, mas a gente tem que estar atento aos sinais e sintomas, né? O que essa mulher está apresentando, o que a gente pode incluir para estar amenizando, para estar tratando, né? As suplementações que a gente pode estar acrescentando, se são necessárias ou se só com uma alimentação equilibrada a gente vai conseguir suprir, mas dá para amenizar muito os sintomas desse período aí de climatério, com uma alimentação equilibrada e rotina, né? Rotinas de atividade física, diminuição do estresse, tem tudo isso também. Uma melhora no sono, é muito comum nesse período também ter alteração de sono na mulher. Então, às vezes, né, usar alguns chazinhos calmantes, algumas estratégias aí naturais para estar melhorando também esse sono aí seria bem interessante. Perfeito, muito obrigado. Puxando desse finalzinho do sono aí que ele trouxe, né, para estar equilibrando isso aí, eu falo que hoje, para essa fase aí, nada melhor do que a musculação. Ela precisa muito da musculação, ela precisa muito do treinamento funcional para que essa musculatura esteja bem forte. Quanto mais músculo ela tiver, melhor vai ser para ela. Melhor ela vai combater mesmo essa fase aí, para ela se sentir mais disposta. Hoje o foco dos nossos clientes aqui é ter que busca essa qualidade de vida, que quer ter essa rotina, quer ter o hábito de uma qualidade de vida. As pessoas falam muito sobre ter constância em atividade física, mas elas não têm constância. Elas querem levar por um determinado tempo e parar. É como escovar o dente todos os dias. É como comer todos os dias o exercício físico hoje. Hoje não é mais o exercício físico nessa fase da mulher, não é mais como, eu preciso. Não, é uma necessidade. Você tem que entender que você precisa fazer isso. Então, a musculação aliada com a boa prescrição, que eu costumo falar que começa assim, com a jornada, desde o primeiro contato com o treinador, com o nutricionista. Essa jornada vai demandar tempo. Eu não sei como é que está essa musculatura funcionando, para eu poder começar a reequilibrar essas forças dos pares antagônicos ali da pessoa. Se ela já treinou, para poder equilibrar cada vez mais. Então, quanto mais ela repetir, quanto mais ela tomar a consciência de que ela precisa disso, que isso tem que fazer parte da vida dela a partir desse momento, ou até mesmo antes disso, ela já vai vir tendo uma qualidade de vida muito melhor. Então, hoje eu falo, tem algumas nossas aqui que elas faziam, como é que fala? Hidroginástica. Um dia eu vou fazer, outras falam, não, eu vou ficar na hidroginástica mesmo. E hoje ela não se vê mais sem isso aqui. Acho que ela deve estar na live, a Cida, né? Você conhece a Cida Nélia? Então você vê a Cida treinando, a Cida tem 62 anos, ela está uma máquina, fala, a Cida é um tanque de guerra. Por quê? Ela chegou com dor, então tipo assim, hoje a musculatura dela está forte, como a Glaucia falou aí, é um processo que demanda tempo. Então, musculatura forte, corpo forte, mente forte. Opa, eu estou conseguindo fazer, eu preciso fazer. Então, quanto mais você entender que a musculação não é aquilo que as pessoas pregam, que é maromba, é academia, não, é uma qualidade de vida, é um hábito. Então, pega cara, estou entrando no climatério, estou entrando no menopausa, o que eu vou fazer? Cara, levanta a bunda e vai começar a treinar. Senão daqui a um dia você não vai conseguir fazer mais nada. Então a melhor coisa hoje para essa fase, eu falo como treinador, com os resultados que eu tenho aqui, é a musculação. Tem meninas que vê a Cida treinando e falam assim, ela vai levantar tudo isso, eu falo assim, vai. Mas ela vem progredindo no treino. Ela dá um show aqui. A Cida, ela tem uma constância. Não falta, é constância. 62, olha ela aí, ó.
62 anos, treinando, é uma máquina. Eu falo que é uma máquina, mas por quê? Tem um programa de treinamento, uma jornada que demanda tempo, disciplina. Tem dia que você não quer fazer, mas ela vem, obediente, respeita o processo dela e assim ela vai construindo essa força, aliada a uma nutrição, como ele falou, equilibrada, ó, coloca isso, tira isso, põe isso no treino, tira isso no treino, e assim vai fortalecendo. Exercício correto, sequência ideal de ativação muscular, saber por que fazer e para que fazer. Então, esse exercício é por glúteo, eu estou sentindo no meu quadríceps, opa, tem alguma coisa errada. Então, dentro da musculação, a gente consegue direcionar isso. E a parte da é massa magra mesmo, né? Que nesse período é onde a gente mais sente, né, o declínio dessa massa muscular na mulher. Né? Então, como eu falei, às vezes não deixar para procurar depois que isso já, né, já chegou no estado mais crítico. Começar antes, às vezes uma suplementação de proteína, ou ajustar mesmo a proteína dessa dieta para que não ocorra, né, essa perda de massa magra, porque isso vai se intensificar ainda mais nesse período, né? Então, começar o quanto antes a equilibrar essa alimentação é muito importante. Eu vejo, assim, das mulheres que eu atendo, as mulheres hoje ainda têm muita dificuldade em consumir a quantidade adequada de proteína, né? E ter essa constância no treino também de musculação, que tem aquela impressão de que, eu vou ficar grande ou alguma coisa assim. E, na verdade, não. A tendência é diminuir com o passar dos anos, né? Ter mais dificuldade no ganho de massa magra. Então, quanto antes a gente procurar ajuda, ajustar esse cardápio, consumir a quantidade adequada de proteína, com certeza vai chegar nesse período aí do climatério e da menopausa muito mais fortalecida, com uma, né, redução da massa magra menor do que aquelas que não tiveram essa preocupação de início. Certo. Eu vejo pela minha mãe, né? Eu tenho muita dificuldade de colocar ela para fazer dieta, né? E aí, eu acho que faz um tempo que eu já faço uma dietinha e já sigo, né, uma dieta. E eu sempre tentei levar ela num amigo meu, nutricionista, que é lá do Paraná, que ela mora lá, né? E aí ela estranhou o fato de estar comendo várias vezes ao dia. Então, essas pessoas nessa idade, eles pensam que talvez seja melhor comer menos, não comer com qualidade, né? Igual a gente tem essa indicação. Às vezes eu falo, olha, você precisa comer 2 ovos. Eu falo, 2 ovos é muito, assim, né? Não sabe que tem aquele cálculo por quilo de peso. Nossa, ovos é super pesado, tem aquela ideia de que a proteína. E a gente vê também, com o passar dos anos, uma diminuição desse consumo de proteína mesmo, né? As pessoas, parece que o paladar fica mais reduzido para essa questão da proteína, não sente essa necessidade de estar consumindo muito. E é a fase que, né, mais precisaria aí de um consumo maior de proteína. Ótimo, legal. Próxima perguntinha aqui que eu quero fazer é para Ellen, né, Ellen? Queria saber qual é a melhor dieta que você assim indica para os seus pacientes. Sei que cada caso é um caso, né? Óbvio, tudo personalizado hoje na nutrição e ainda mais na parte de atividade física, mas assim, uma dieta mais vocacionada para a parte de emagrecimento. Como é que você orienta o paciente? Eu falo que a melhor dieta para perda de peso é aquela que você consegue fazer, que se adapta à sua rotina, né? Não adianta eu montar uma dieta maravilhosa, cheia de coisas lindas, se se não cabe na sua rotina, se você não vai conseguir fazer, né? E assim, não existe também um padrão, igual você comentou, cada pessoa é única. E a gente avalia o gasto energético, o fator atividade, para ter um cálculo. E o que a gente sabe que hoje nos estudos é unânime? É o déficit calórico. Então, é você consumir menos do que o seu corpo está gastando. Então, o que traz sucesso do emagrecimento? Uma dieta que se adapta à sua rotina, aos alimentos que você tem o hábito de consumir, né? Às vezes vem um paciente meu aqui que ele é nordestino e ele come cuscuz todos os dias. Aí eu vou tirar o cuscuz dele e vou introduzir um pão que não é da rua dele? Não. Eu vou manter os hábitos que ele já trouxe da cultura dele, mas eu vou adequar isso dentro do planejamento dele. Às vezes acrescentando uma proteína junto, às vezes mostrando para ele que existem outras combinações, né? Mas eu não vou retirar esse alimento. E assim o paciente vai ficar feliz, vai ter uma adesão melhor a esse plano alimentar e vai ter sucesso no emagrecimento, né? Só que eu falo que a nutrição é um cálculo, né? Tudo é calculado. Então a gente precisa sim ter esse cálculo, ter essa taxa de metabolismo basal, saber como que esse paciente se encontra para poder calcular tudo isso, né? Hoje aqui a gente faz o exame de bioimpedância
Então, facilita muito hoje no diagnóstico, na avaliação física, para saber também como que está esse metabolismo, né? Quantas calorias diárias o paciente está consumindo, para a gente poder fazer o planejamento. E aí ele recebe um plano alimentar com o valor calórico que ele precisa, distribuído em macro e micronutrientes, que vai contemplar tudo isso que ele está precisando nesse momento. Mas quando a gente fala de emagrecimento, eu quero que todos tenham em mente que é consumir menos do que o seu corpo gasta, fazer esse déficit calórico. É isso que vai trazer sucesso. Mas, claro, preservando os seus hábitos, a sua cultura, o que você gosta de consumir. Perfeito. Pegando o gancho da Ellen aí do emagrecimento, né, sobre o déficit calórico, é que as pessoas, principalmente eu vou falar as mulheres mesmo, elas acreditam que tipo assim, o emagrecimento está muito relacionado com a balança ali. Então, quando elas entendem que esse déficit calórico está relacionado com eliminar a gordura do corpo dela, e aí quando ela equilibra isso com a nutricionista, do que ela está consumindo de proteína, de carboidrato, de gordura, de fibras, que é os cálculos que a Ellen faz. Então, o que acontece? Associado ao treinamento, ela vai fazer o quê? Por exemplo, na fase ali da menopausa, vai construir músculo. E o músculo faz o quê? Ele foi feito para quê? Para contrair. Então, ele contraindo, ele vai gastar energia. Essa energia qual que é? Ou gordura ou carboidrato que vai estar circulante. E quando a pessoa, ou a mulher, até mesmo o homem, entende que músculo consome energia, fica mais leve. Aí ela para de olhar para o resultado final e começa a olhar para os micros resultados. Opa, eu estou comendo, estou percebendo que a minha roupa tá ficando mais frouxa. Por quê? Ela está equilibrando a dieta dela, está fazendo os exercícios corretos. Esqueça o peso da balança. Pode falar. Esqueça o peso da balança, por favor. Hoje mesmo eu recebi no consultório uma paciente que chegou aqui triste, desanimada, falando, Nutri, eu fiz tudo certinho, mas o meu peso está igual, eu me pesei com a balança de vir aqui. Eu falo, tira a pilha dessa sua balança, guarda ela em cima do guarda-roupa, porque não importa o peso da balança. O que importa é a sua composição corporal. Quando nós avaliamos a bioimpedância, o resultado dela, ela havia ganhado massa magra e havia perdido gordura. Então, realmente o peso dela não mudou. Ela praticamente deu 200 gramas de diferença, né, do peso anterior de um mês atrás. Só que ela fez uma troca muito importante. Ela começou a atividade física, começou a alimentação equilibrada e teve essa troca importante. Então, por favor, mulheres, esqueçam o peso da balança. Vem fazer avaliação, adaptar o seu cardápio para que você possa saber realmente como que está a sua composição corporal, como o Carlos comentou, né? Esse ganho de massa magra vai acelerar o seu metabolismo, sua taxa de metabolismo basal vai subir, você vai passar a gastar mais energia. Então, não se prenda tanto a peso corporal. Às vezes a pessoa chega aqui, muito comum também, Nutri, qual que é o meu peso ideal? Mas não existe o peso ideal. Existe um percentual de gordura, uma faixa de normalidade para sua altura, para sua idade, né? Mas não existe o peso ideal. Não adianta você ficar pesando, 50 quilos, mas ter tudo de gordura. Você não tem nada de massa magra, tem aquele falso magro, né? Então, o que importa mesmo é a composição corporal. Perfeito. É aquele negocinho que o pessoal da nutrição e o pessoal que trabalha com os treinamentos também usa, né? Que se você vê o tanto que a gordura é mais leve, o volume que ela usa e os músculos que são mais pesados, se você conseguir evoluir 1 quilo em músculo, é muito mais músculo, né, do que 1 quilo em gordura, né? Então a gordura ela ocupa mais espaço, né? Então quer dizer que você está progredindo sim, né? É difícil você enxergar isso. Só 1 quilo de gordura, eu falo, não é só 1 quilo, entendeu? Ao mesmo tempo que você perdeu 1 quilo de gordura, você ganhou 1,5 de massa magra, você está fazendo essa troca interessante. Então, assim, às vezes a pessoa tem ideia de que isso é pouco, mas não é, se a gente for avaliar, né? Não, igual você falou. Se você colocar 1 quilo de gordura... Aquele meio de massa magra é massa, hein? É bastante, hein? Isso é muita coisa. Aí eu faço algumas perguntas, né? Quanto tempo você levou para colocar esse quilo de gordura aí? Então, a gordura, ela deforma o músculo da forma, né? A gordura, ela deforma, gente, porque como o Papo falou, é um volume muito grande. O músculo, 1 quilo de músculo, 1 quilo de gordura. Então, quando você olha, é 1 quilo só de gordura, cara, mas olha as suas roupas, olha o seu visual, olha no espelho. Olha no espelho e fala, opa, mudou alguma coisa aqui, está acontecendo alguma coisa. Perfeito. Assim que funciona. Ô Carlos, eu ia te perguntar qual o melhor programa de exercício para emagrecimento. Você deu uma pincelada aí, você gostaria... Opa! Você gostaria
a Ellie falou, né? Então, tipo, eu gosto de falar assim, ó, não existe um programa de exercício ideal, existe aquele que vai te fazer se sentir bem. Às vezes o melhor é a musculação para um, às vezes o melhor é correr, às vezes o melhor é funcionar, às vezes o melhor é dançar. Agora, o pior é você ficar sentado, é ficar onde você está. Então, olha para o que você está fazendo e olha para o resultado que você quer. A mulherada que está na live agora, levanta a mão assim, ó, levanta a mão, aí você vai abaixar e vai pegar na sua barriga. Pega na sua barriga e fala assim, eu tenho a barriga que eu mereço. Você tem a barriga que você merece. Então, o melhor programa de exercício físico é você fazer o exercício físico. Porém, não existe exercício contraindicado. Existe a pessoa contraindicada para certos tipos de exercício. Porque tem pessoas que às vezes têm um problema de hérnia e não pode gerar impacto na coluna dela agora. Mas se ela fortalecer, ela vai poder. Herniado pode correr? Pode correr. Ah, tem pessoa que tem o joelho machucado, naquela fase de treinamento não pode. Ah, mas porque meu problema é o joelho, meu problema é a coluna, meu problema é não sei o quê. Desculpinha para boi dormir. Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, precisa olhar o que você precisa, é o que você quer, onde eu estou e onde eu quero chegar. Quero emagrecer. Tá, você quer emagrecer para quê? Para quê? Porque o melhor programa de emagrecimento, pensando em dieta e exercício físico, é você fazer alguma coisa. Então, eu quero emagrecer para eu entrar no vestido preto. Eu quero emagrecer para eu perder isso aqui. Eu quero emagrecer para aumentar a minha autoestima. Porque uma das coisas que baixa a autoestima da mulher é olhar para o espelho e ver aquela pança daquele tamanho, ou ver aquela gordura toda. E é o que eu vejo aqui no estúdio. Então, você quer emagrecer para quê? Cara, você tem um vestido preto lá que faz tempo que eu quero entrar. Então tá, você consegue se ver nesse vestido preto? Consigo. Um exemplo é minha esposa. Ah, porque se meu busto olhar para o espelho, olha para esse busto, olha para essa pessoa que está na frente do espelho e fala assim, eu vou melhorar você. Então comece a fazer um programa de exercício físico o mais próximo da sua casa. Sai da sua casa, coloca um tênis e vai dar uma volta na quadra. Esse é o melhor. Sai da sua casa, dá 2 voltas na quadra. Esse é o melhor. Sai da sua casa, daqui a dia você está na academia. Sai da sua casa, daqui a dia você está pedalando. Então, o melhor, Paulo, é começar. Porque, às vezes, a pessoa naquela fase não pode fazer e daqui a dia ela vai poder fazer. E quando ela começa a fazer e ela começa a gerar micros resultados, esses micros resultados vão se tornando micros hábitos. E conforme vai se tornando micros hábitos, automaticamente ela vai vendo, opa, mudou alguma coisa, eu quero mais disso. Aí ela vê uma foto do antes dela e do depois. Eu não quero mais essa foto, eu quero essa aqui. Então essa aqui já é passada, eu vou para essa aqui. E assim ela vai evoluindo dentro do programa de emagrecimento. Fazendo os exercícios com a sequência ideal, porque às vezes ela acredita que 10 exercícios para perna, e não precisa de um volume tão alto. Às vezes ela acha que é 200 quilos na perna e não é tanta carga. É só você que começar. Só vai, né? Depois a gente vê o que acontece. Exatamente. Ó, pegar uma pergunta aqui, ó. Falando em climatério, o Dr. Fábio perguntou aqui, ó. Como a alimentação e a atividade física melhora a questão da osteoporose? A gente sabe que a alimentação deve contemplar alguns nutrientes para ajudar nessa amenizar a osteopenia, a osteoporose dessa fase, né? A gente sabe que os bons níveis de vitamina D, né, vão ajudar nessa fixação do cálcio nos ossos. Então, é fundamental que essa mulher tenha níveis adequados de vitamina D. A gente sabe que alguns alimentos têm pequena quantidade, mas a maior da exposição solar, né? Então, fazer um consumo adequado de cálcio. Hoje também a gente tem muitas intolerâncias, então por isso também é muito individual, né? Às vezes essa mulher ela não pode consumir grandes quantidades de alimentos lácteos, né? Que são fonte muitas vezes de cálcio. E aí a gente tem que fazer uma adaptação com folhas verdes escuras, com as leguminosas, com outras fontes para poder ajudar. E tem também algumas contraindicações, alguns alimentos que a gente evita um pouquinho nesse período. A gente sabe que tem alguns alimentos que competem na absorção com o cálcio. Então, eu destaco bastante a cafeína. É muito comum o hábito nosso brasileiro tomar o leite com café. E às vezes aquela fonte é a sua única fonte de cálcio diária e você já está tomando com café. Então você não vai estar absorvendo direito, né? O cálcio ele também compete na absorção com o ferro. Então, às vezes, se eu coloco, sei lá,
alguma coisa rica em ferro junto com aquela refeição, às vezes o meu corpo vai absorver mais um nutriente do que o outro, né? E a gente tem aqueles nutrientes que favorecem. Falei da vitamina D, mas tem também a vitamina C. Então, às vezes, consumir próximo esses nutrientes juntos em alguma refeição, preparar um lanche que contemple esses dois minerais, seria bem interessante para estar ajudando a tratar ou até prevenir, né, a osteoporose. Perfeito. E dentro disso aí da osteoporose, com a alimentação alinhada, o que vai acontecer? A alimentação alinhada ao exercício físico, a musculatura vai estar forte, a musculatura é grudada no osso, esse osso, consequentemente, vai ficar mais forte, vai estar mais protegido. Então, alinha a dieta com esses nutrientes, alinha o exercício físico. Eu gosto de falar o seguinte, o exercício físico alinhado a uma boa dieta vai te liberar uma dose diária. Dose diária do quê, Carlos? Pensando em hormônios, a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Então vai te liberar saciedade, prazer, aquele bem-estar. Ou seja, você não vai ficar tão estressado, liberando cortisol o tempo inteiro. Quanto mais você levanta estressado, mais cortisol. E os níveis elevados de cortisol diminuem alguns hormônios. Por exemplo, para a mulher, que a mulher levanta já estressadíssima de manhã. O que acontece? Cortisol mais altura, inibe a produção de testosterona. Testosterona faz o quê? É um dos maiores percussores para queima de gordura. Vai queimar gordura? Não vai. Vai construir músculo, que já vem o GH? Não vai. O que vai acontecer? Osteoporose, musculatura fraca e, consequentemente, não combate essa parte do climatério, da menopausa, da fraqueza muscular. Então, se ela consegue alinhar isso com uma dieta, exercício físico, uma orientação, faz isso, por que eu estou fazendo isso? Está fazendo isso para isso. Por que eu estou comendo isso? Está comendo isso para isso. E ser obediente. Se você é obediente dentro de um programa de nutrição, acompanhado por um nutricionista ou por um profissional de educação física, um personal na academia, automaticamente as coisas começam a vir. Mas, não vai ser do dia para a noite. Observa o que você estava fazendo antes e o que você começou a fazer agora. Porque às vezes as pessoas querem em 8 semanas. Quanto tempo? Não é quanto tempo. É quanto tempo, a pergunta é ao contrário. O que você fez para gerar tudo isso? Mas cara, isso é com o tempo, é a idade então. É essa idade. Você treinou antes? Você se preparou antes? Não. Então, vamos começar agora? Só pegando um gancho aí, né, Carlos? Acho que a gente fala muito e eu não entendi isso particularmente. Eu sempre dormi mal, né? A minha vida inteira, acho que quando eu entrei na faculdade pra frente, eu sempre dormi mal porque eu rendia muito minhas atividades à noite, né? E tinha que acordar cedo, enfim. E a minha rotina depois que comecei a trabalhar também me exigiu muito. E eu lesionei, tive uma lesão recente, não, faz um tempo já, eu relesionei. E o joelho, né? Fiz LCA e eu tive que fazer 3 cirurgias, né? E essa última reabilitação foi muito complicada. Mas enfim, eu comecei a evoluir na minha reabilitação muscular quando eu comecei a descansar mais. E eu não tinha essa noção, porque eu achava que meu organismo respondia sempre do mesmo jeito que eu sempre fiz, né? Aí quando eu comecei a descansar e como eu vou ganhando idade, né? Como todo mundo vai ficando velhinho, eu comecei a perceber o quão importante que é o sono, o quão importante que é a gente estar descansado, a gente descansar para se alimentar bem, descansar e se exercitar, né? E sem o sono, nada disso funciona. São 3 pilares, né? Alimentação equilibrada, atividade física e o sono. Se um desses não está equilibrado, você não vai ter saúde. Não. É muito pouco provável que tenha, porque é o sono reparador que vai fazer. Hoje eu ainda falei isso no meu treino de corrida. Não faz treino leve não serve para nada. Só que é ao contrário, não faz treino leve que você vai ver o que vai acontecer. Porque acha que é só na pancada. É só na pancada. As mulheres, por exemplo, acham que o aeróbio é isso aqui. E não é isso, aeróbio. Isso é treino anaeróbio. O aeróbio é a baixa intensidade para você consumir gordura. Por exemplo, eu estou conversando com você aqui, eu estou gesticulando, eu estou gerando uma fonte de energia para poder fazer os movimentos. O que eu estou consumindo aqui? Gordura sem eu fazer nada. A minha taxa basal hoje é lá nas alturas. O meu corpo trabalha no
favor. Então, como que faz isso? Treinando. Então, quando você dá essa recuperada, você descansa, você dorme, você está com altas intensidades, por isso que tem a curva de supercompensação, curva de compensação, você dá um estímulo, recupera, e às vezes a pessoa quer compensar isso. Treinamento não se compensa. Treinamento, o nome já diz, é treinamento. Não tem um tratamento de pele, um tratamento do que for. Então, é um treinamento. Então, você treina, degrada as fibras musculares, você descansa, você se alimenta e você rebenta ela de novo, então ela faz assim, ó. Aí quando ela está recuperando, você dá outra pancada. Aí quando ela está recuperando, você dá outra pancada. Aí acontece o que aconteceu com você. Você não consegue dar tempo da fibra se reconstruir, daqueles tendões, começar a ter aquela adaptação. Então você acha que é só fora, e dentro está acontecendo várias, como é que fala? Efeitos bioquímicos, químicos, transformações, é um monte de coisa que acontece. E se você não olha para isso, aí o bagulho vai ficar doido. Show de bola. Mais uma perguntinha aqui, ó. Alimentação pode ser auxílio para o ovário policístico? Para tratar o ovário policístico? Já li sobre, mas não vejo muito sobre o assunto. Gabriela Capelli. Com certeza, Gabriela. Hoje já tem vários estudos comprovando os benefícios de uma alimentação de baixo índice glicêmico, pobre em carboidratos simples, para a melhora da SOP, da síndrome do ovário policístico. Então, assim, é de fundamental importância, tá? A gente reduzir o índice glicêmico, colocar alimentos mais integrais, ricos em fibra, reduzir o consumo de doces simples, açúcar em excesso. É isso que vai ajudar no tratamento, né? Tem, claro, o tratamento medicamentoso que você vai fazer com o seu médico, né? Enfim, mas a dieta é fundamental. Não adianta nada você, às vezes, tomar o medicamento que o seu médico passou se você não tiver essa alimentação adequada. Então, procure o nutricionista ou nutricionista para adequar certinho as quantidades para você, mas já te adianto que você reduzir o índice glicêmico dos alimentos, fazer as combinações certas, aumentar, às vezes, a quantidade de fibras, de proteína da sua dieta e reduzir a de carboidrato vai trazer benefícios para o seu tratamento. Perfeito. Obrigado, Ellen. Vamos lá para a próxima. A gente já falou sobre a questão do emagrecimento, né? Pegou uma boa parte do tempo. E para hipertrofia, né? Que vocês têm algum assim que vocês gostam de focar para tanto exercício quanto alimentação e hipertrofia? Sim, na parte de alimentação, falar um pouquinho sobre a dieta mais indicada para hipertrofia é a dieta hiperproteica, né? Onde a gente faz um cálculo de acordo com o seu peso corpóreo, sua massa corporal, e a gente determina quantos gramas você vai consumir de proteína a dia. Claro que muitas vezes a pessoa fica só pensando na proteína, mas a gente precisa também do carboidrato, da gordura boa, né? A gente falando até sobre o que a gente estava falando sobre os hormônios, né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas com medo de consumir gordura, óleos, mas, gente, gordura boa é fundamental para a produção hormonal, né? Então a pessoa às vezes faz aquela dieta sem nada de gordura, sem nada de azeite, sem café, precursor sem de testosterona, né? Muito, né? No GH também, que nós comentamos, né? Que é liberado ali. Então, sim, tem alguns alimentos que ajudam nessa liberação, são alimentos fontes de gordura. Então, o equilíbrio dessa dieta para a hipertrofia também é fundamental. Calcular exatamente a quantidade de proteína, mas não pense só na proteína. Esses carboidratos complexos também vão ajudar, né, na construção muscular e o equilíbrio também da gordura, da ingestão dessas gorduras boas para ajudar nessa produção hormonal e aí sim ter sucesso na hipertrofia. Perfeito. Puxando aí dessa dieta aí que ele falou para a hipertrofia, aí vai depender também do biotipo da pessoa. Tem pessoas que são mais ectomorfos, são mais rígidas, musculatura mais firme. Tem pessoas que já têm mais essa que são os endomorfos, né? Isso, endomorfo. Os mesos já ficam ali no intermediário para ganhar essa massa muscular. Tem gente que realmente fala assim, que tem facilidade para ganhar, porque é o biotipo dela. Pensa, no meu caso, eu sou um ectomorfo, musculatura comprida. Então, para eu gerar a hipertrofia, arrebentar essas fibras rígidas, é muito mais difícil do que um endomorfo. Porém, quando você analisa isso, você olha o biotipo, alinha com a nutrição,
e faz os exercícios indicados, arrebenta a fibra na hora certa, dá o descanso adequado, essa hipertrofia vem sendo gerada. Porque o que é a hipertrofia? É você arrebentar as fibras, porém fazer aquilo que a gente falou, arrebenta a fibra muscular, faz a supercompensação e às vezes na hora que está recuperando, puf, arrebenta de novo. Ela não passou da linha, aí você vai de novo. Então eu falo, arrebenta a fibra, recupera, arrebenta a fibra, recupera. Mas dentro do período, não adianta ir carregando carga, não alongar. Eu falo que os alongamentos melhoram muito. Por exemplo, vou usar o CL como exemplo. A L a gente está batendo na perna da L. A musculatura da L é travada, ela já é muito travada. Melhorou muito do que era. A L não agachava. Por quê? Não tinha mobilidade no tornozelo. Aí a pessoa quer hipertrofiar o quadríceps dela, ela não consegue agachar. Aí ela vai ficar fazendo extensora lá o tempo inteiro. Não vai resolver, não é a extensora que vai fazer ela melhorar. É toda a amplitude de movimento, é todo um trabalho que vai ser construído junto com a dieta e o treinamento adequado. Volto a repetir, não existe o exercício contraindicado, existe a pessoa contraindicada. A Ellen lembra a forma que ela agachava. Ela não agachava, ela inclinava o tronco dela para frente. Então hoje a Ellen consegue agachar. Então, automaticamente, isso ao longo do tempo que ela não tinha essa mobilidade, hoje a gente vem trabalhando nisso nela, vai melhorando, glúteo, perna e vai sendo desenvolvido. Então, assim vai sendo gerada a hipertrofia. Né, Carlos? Eu já estou há quantos anos? Né? E a mesma coisa com a dieta. Paciência. Né? Não é assim. Às vezes a mulherada chega aqui que eu falo que final do ano é terrível, porque as mulheres elas querem emagrecer ou hipertrofiar ali em questão de, sei lá, 2 semanas. Então, assim, é constância, igual o Carlos falou, né? É treino por muito tempo, é a constância na dieta também, em estar equilibrando tudo isso. Então, não é do dia para a noite, né? Tem que ter uma constância. Então, comecem o quanto antes. Assim como a gente não perde tudo em 1, 2, 3 dias, a gente não ganha tudo em 1, 2, 3 dias, né? Não ganha. Impossível. Impossível. Mas beleza. Ó, mais uma pergunta aqui para vocês. Deixa eu, agora é uma questão até de curiosidade, assim, e particularidade sobre os pacientes e clientes de vocês aí, né? Como que é essa fase inicial de treinamento e essa adaptação de início, tanto de treinamento quanto de dieta? Como que funciona? Como que vocês enxergam? Como é que são as particularidades? E se vocês têm algum caso assim para contar? Da minha experiência, no início da dieta, eu atendo, acho que tem vários perfis. Tem aquela paciente que ela já chega determinada a mudar, né? Ela aceita o cardápio proposto, ela acredita que aquilo vai mudar a composição corporal dela, que ela vai atingir os objetivos dela, então ela se dedica para isso. Tem aquela paciente desconfiada que fala, mas será, Nutri, que isso vai dar certo? Não é muita caloria, ou não é pouca caloria, eu vou sentir fome. Olha, à tarde, né, eu comia, tem até aqueles memes, eu comia 3 pães, agora tem uma banana no lugar. Então, assim, tem aquela paciente que já vem desacreditada, né? E tem aquela que chega aqui já, assim, no fundo do poço. Ela fala, já tentei de tudo, eu já fui em vários nutricionistas, eu paguei a academia, não fui. Então, assim, ela já tá tão, assim, desacreditada nela mesmo, que às vezes ter um resultado fica difícil, né? Então, assim, eu falo que depende do perfil de cada um. Vai ter aquela paciente que, às vezes, acreditou na dieta, acreditou no plano alimentar. Eu falo que esse é o primeiro passo, né? Não adianta também eu chegar lá no Carlos e não aceitar que o treino que ele vai me passar vai gerar um resultado para mim, não acreditar, não fazer o que ele está me propondo. A dieta é a mesma coisa, né? Então, primeiro é você acreditar, você se identificar com o profissional e seguir, né? Seguir as orientações, tentar fazer. Claro, ninguém é sempre 100%, né? Nós temos os nossos momentos de fraqueza, a gente tem aqueles momentos que são fases na vida, às vezes a gente não consegue se dedicar tanto, né, à alimentação quanto a gente gostaria, mas o importante é a gente sempre estar buscando melhorar, né? O que eu posso melhorar da minha rotina? Por isso que eu falo mais uma vez da questão que eu trabalho com os meus pacientes, que é de fazer uma dieta que se adapte à sua rotina, né, aos alimentos que você consome. Mas eu vejo que às vezes a paciente chega desanimada, mas aí ela começa a acreditar um pouquinho, ela começa a ter resultado, e aquilo vai animando e vai transformando a vida dela. E às vezes também tem aquela que chega super animada,
mas que depois saiu aqui do consultório, não deu muita importância, acabou não seguindo muito e aí acaba não tendo tanto resultado. Mas isso vai depender da dedicação, igual a gente falou, demanda tempo, né? Não queira perder tudo ou ganhar tudo em 2 semanas, em um mês, é um processo. Quanto antes você começar a se cuidar, a olhar para você, a melhorar os seus hábitos, mais cedo você vai alcançar os resultados, né? É assim como tem mulheres que me procuram já com 50 anos, né, para melhorar a alimentação, nunca é tarde. Mas quanto antes você tiver essa consciência, você, né, começar a melhorar os seus hábitos, mais cedo você vai, né, conquistar os seus objetivos. Perfeito. Então, como a Ellie falou aí sobre os perfis, né? São os perfis de alunos mesmo aqui, de clientes. Tem aluno que quer para ontem, então eu já explico para ele a hora que ele entra aqui na avaliação. Começa tudo na avaliação, para ver o que ela precisa e o que ela quer. Às vezes o que ela quer não é o que ela precisa naquele momento. Então a gente precisa adequar o treinamento dela para que venha acontecer a adaptação fisiológica. Começa com adaptação metabólica. Dessa adaptação a gente vai para uma fase de força. Depois dessa fase de força a gente vem para a fase primeiro a fase orgânica, a fase de adaptação, a fase metabólica, força máxima, qualidade muscular. São fases do treinamento. E vai depender do cliente. Às vezes a pessoa já, como a Ellie falou, a pessoa já vem viciada com um certo tipo de treinamento. Eu falo assim, ó, se você não muda o que você pensa, você não vai mudar o que você é. Porque a Bíblia diz sobre isso. Assim como você pensa, assim você é. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então a pessoa às vezes chega aqui, cara, porque eu só funciono com a aeróbica, só funciona assim. Aí eu falo para ela assim, olha para trás. Está escrito ali, fulana de tal treinador? Não, então você pode se retirar. Porque se ela, como ela falou, se ela não acredita na minha proposta, não vai fazer sentido ela treinar aqui. Porque a gente vai ter que preparar ela. Eu vou ver como é que ela funciona, como é que ela agacha, como é que ela faz os movimentos superiores, os membros inferiores. Vou ver como é que ela está parada, vou ver como é que ela está em movimento. Aí sim eu vou dar sequência no treinamento dela. Sem isso não tem como, Paulo. Não tem, aí a pessoa já quer assim. Então, diante do perfil, de como ela vai se comportar na avaliação, de como, às vezes eu penso em um treinamento, chega na sala de musculação, não consegue, não adapta aquele exercício. Aí eu tenho que mudar tudo aquilo para que aconteça o treinamento. O exemplo é músculos escapulotorácicos ali, geralmente estão tudo fraco, inibido, atrofiado. A pessoa, você fala assim, joga o ombro para trás, ela joga o ombro para frente, ela não tem a consciência corporal, essa percepção. Então, isso demanda um tempo para a pessoa poder entender como é que funciona. Hoje, os alunos já olham outras pessoas fazendo na internet, puxando, empurrando, e falam assim, meu Deus do céu, vai se machucar. Esse dia eu recebi uma mensagem de um fisioterapeuta, falou, Carlos, ó, a sua aluna assim, assim, assado, está com dor assim, assim. Eu falei, bom, aluna assim, dor. Os meus alunos hoje vêm com dor e a gente vê o que identifica o agente causal para solucionar a dor, no caso da Ellie, por exemplo. Então, diante disso, dessa adaptação, para a gente poder ver o que está acontecendo e aí sim seguir na fase do treinamento. A gente vai seguir na fase do treinamento dependendo do perfil do aluno, do cliente. Tem alunos que vão querer assim, tem alunos que vão querer, não, Carlos, por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo? Tem aluno que fala assim, Carlos, o que vai ser hoje? Ah, vamos mudar. Aí tem aluno que vai fazer, não, Carlos, vamos fazer assim. De acordo com cada perfil, que são os perfis comportamentais. Quando você consegue identificar isso, fica até mais leve para escrever para ele. Porque o dominante vai querer rápido. O influente vai querer, ah, Carlos, vamos mudar, faz outro, tá tudo bem. E vai ter aquele, Carlos, por que eu faço? Ah, é para pegar onde? Para quê? Ativa o quê? Quer saber tudo? E tem aquele fica, não, Carlos. Tá bom, isso aqui. Tem uma aluna minha que eu falo para ela assim, ó, vai lá naquele canto, fica de cabeça para baixo, 2 minutos, ela vai ficar. Tem aquele aluno que vai te questionar e você, eu não vou não, você tá maluco? E assim por diante. Então a gente vai identificando esses perfis e aí assim a gente consegue chegar nessa jornada que vai demandar tempo, disciplina e resultado. O começo, né, gente, é sempre o mais difícil, né? Essa fase de adaptação do começo é bem complicada, né? A gente não consegue ver resultado, né, imediato. Então, a gente precisa de um tempo, acreditar um tempo para conseguir enxergar o resultado e o que te anima é o resultado, né? Quando você começa a ver mudança no seu corpo, principalmente, né? Para ambas áreas, né? Então,
ou quando você vê que está mudando e que você começa a animar? E até você começar a ver, não é tão rápido assim, né? E quando você, por exemplo, eu falo que ensinar, qualquer pessoa pode ensinar, mas eu ensino você a fazer uma coisa, mas a pessoa precisa aprender aquilo. Então, tipo assim, ó, vou te ensinar aqui que, tipo assim, não vai ser do dia para noite esse começo. Então, aprenda o seguinte, Ellen, vou usar Ellen, aprenda o seguinte, nessa fase nós estamos fazendo uma adaptação, a gente está melhorando você de dentro para fora, para você ter essa capacidade aeróbica, para você ter essa consciência corporal, para que você possa avançar. Então, tipo assim, eu vou ensinar aquela, você vai fazer isso, 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 tá? Mas você aprendeu que vai gerar isso? Ah, A entendi, mesma coisa com a aprendi, alimentação. tô respirando, tô entendendo. Às vezes a pessoa não vai nem querer, mas ela aprendeu. Puta, esse cara, o que ele falou faz sentido. Tipo, tá melhorando a parte glicêmica, tá melhorando a parte de condicionamento, o coração dela começou a trabalhar melhor, as fibras começaram a deslizar melhor. Aí essa é a fase de iniciação. Quando você aprende isso, cara, você fica muito mais leve para você treinar e vai se tornando cada vez Trazendo mais isso para a rápido. alimentação, falando também da reeducação alimentar, a pessoa aprender a comer, né? Então não adianta eu montar uma dieta linda e ele não saber, não ter consciência dos grupos alimentares, o que ele pode substituir. Eu tenho um paciente que está comigo desde quando eu abri consultório, há mais de 15 anos atrás, né? E assim, Legal. mantém esse acompanhamento, mas hoje eu vejo quanto eles aprenderam. Alguns voltam aqui, às vezes, uma vez por ano, a cada 6 meses, para avaliar, ver como está, fazer algum ajuste, se mudou alguma coisa da rotina. Mas eu vi que eles tiveram sucesso também porque eles aprenderam a se alimentar, né? De uma forma correta, de fazer as substituições corretas, da função daquele alimento no seu corpo. Hoje eu vejo também que as pessoas se preocupam muito com calorias, né? Ah, não vou comer essas castanhas aqui que a Nutri passou porque é muito calórico, olha só o tanto de calorias. Mas eles não sabem a função desse alimento no corpo, né? A gente estava comentando ali da regulação hormonal e de tudo isso. Então, assim, confiar no processo, né? Aprender, como o Carlos falou, né? Para poder ter sucesso. Se você não aprender, não tem como você manter isso a longo prazo. A pessoa também não vai ficar vindo na Nutri para sempre, todo mês, né? Então, ele precisa aprender para ele poder manter. E aí ele vai ter um estilo de vida saudável aí, colhendo os resultados para o resto da vida. Pois é. Eu treino há 13 anos e todo dia eu aprendo alguma coisa, eu descubro que eu não sei alguma coisa, né? Aquela ignorância boa, né? Também, né? Tanto no treinamento Vixe, quanto como? na alimentação mais ainda, De né? alimentação, nossa senhora, o negócio muda assim que a gente nem faz ideia, a hora que você vê, você fala, nossa, tava fazendo errado, minha vida inteira eu tava fazendo diferente. Verdade. Mas isso é bom, isso é ótimo. Vamos lá, que a gente bateu 1 hora de live, mas tá legal. Eu preciso continuar aqui, vamos lá. Uma pergunta que vai mais ou menos o que a gente estava conversando. Qual é o principal problema em pular alguma etapa de dieta e alguma etapa de atividade física? Eu vou falar que o maior problema de você pular a fase de treinamento é você querer pular o processo. Não tem como. É que nem a nossa vida. Esse dia um aluno fez uma pergunta para mim assim, Carlos, é difícil, né? Ficar equilibradinho, certinho, linearzinho. Aí eu olhei para ele e falei assim, nunca será. Olha para o seu coração. Seu coração ele é tutu, tutu, tutu. Se ele ficar pode ir pro céu, libera o destino, vai embora. Então vai ser assim. Então não adianta você querer pular a fase do processo. Você chega aqui, você levou 30 anos na vida sedentária e de repente você está obeso, pré-diabético e você quer resolver do dia para noite. Não dá, neném. Não tem como. Como diz aquele livro, não tem como, não tem como. Não tem como, então você tem que respeitar o processo, você tem que fazer a parte de iniciação, vindo, melhorando de dentro para fora. E o maior erro, eu falo por mim, é você querer mudar de fora para dentro. Não tem como. As pessoas querem ver o resultado, como eu já fui essa pessoa também, quer ver o resultado aqui fora, só que você não quer mudar dentro. Então, muda dentro e você vai mudar fora. E onde vai começar essa mudança? Aqui.
Se você não muda a forma que você pensa, você não vai mudar a forma do que você faz. Então eu costumo falar, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Falei sobre isso hoje no meu Instagram, no Store. Então, tipo assim, o maior erro é você fazer as mesmas coisas que você vem fazendo. Tipo, cara, eu estou fazendo esse resultado aqui, aí eu quero sair daqui e já ir lá. Por exemplo, hoje eu vou correr 42 quilômetros. Como? Você correu 5 quilômetros alguma vez? Não, e você quer correr 42? Você pode correr? Pode, mas também pode dar muito ruim. Alguém vai pagar o preço. Por quê? A musculatura estabilizadora não está forte, o tornozelo não está forte, o joelho não está forte, o quadril não está forte. Alguém vai pagar o preço. Como que eu vou correr 42 sendo que eu não corri 5? Você pode? Você pode, mas alguma coisa pode estar de muito ruim. Então, o conselho é, vem subindo aqui, nem uma escada. Sobe o degrau, sobe outro degrau, sobe outro degrau. Tenta subir 3 degraus de uma vez pra você ver. Dependendo de como você estiver, na hora que você esticar a perna, já puxa aqui embaixo. E na É a mesma alimentação, a coisa, mesma coisa, não pular etapas, né? Saber que tudo é um processo, você precisa passar por esses processos, né? Às vezes a pessoa, eu vou deixar de fazer o jantar para poder emagrecer mais rápido. Não vai dar certo. Às vezes ela vai mobilizar massa magra e no lugar de perder peso, ela vai perder massa magra, porque vai desequilibrar o planejamento da dieta. Então, o conselho é não pule etapas, aceite, precisa passar por cada fase para ter resultados. Perfeito. Risco de lesão e risco de perder o começo do processo, né, gente? É muito ruim para quem está começando a fazer. E, assim, eu falo por mim assim, acredite no profissional. Se você tá com um profissional, É o primeiro se ele é bem passo. renomado igual vocês são, acredite no profissional. Senão não teria porque você tá com ele ou fazendo acompanhamento com ele. Né? Pensando em exercício físico, a pessoa pode vir a se machucar e não atingir o resultado dela. Aí vai demorar muito mais, porque eu machuco o joelho, o quadril, o ombro. Pensando em dieta, ela vai perder muito músculo, ela vai engordar demais, porque vai comer demais de forma errada e a culpa vai é da se nutricionista depois. Ou seja, e a culpa é do nutricionista e a culpa é do treinador que não só passar o exercício. Porque eu não. Então, pensa bem. Então, tem uma pergunta aqui que é muito legal, que a gente até falou nos stories hoje, né, para chamar a live, né? Eu queria perguntar para vocês aqui qual é a melhor dieta, né, sobre as fases do ciclo menstrual, né, Ellen? E depois para o Carlos também, qual é o melhor planejamento de exercícios físicos para essas fases diferentes do ciclo menstrual da mulher? Isso é muito legal. Então, vou falar um pouquinho resumidamente, porque esse tema, assim, ele é bem longo se fosse especificar cada, né, fase. Nós vamos começar ali pela fase do fluxo menstrual, do início ali, né, do ciclo menstrual. A gente sabe que naquela fase a gente tem uma redução dos hormônios, do estrogênio e da progesterona, que muitas vezes deixa a gente, né, com menos força, menos disposta, e isso interfere muito, né? Até nas escolhas alimentares, depois o Carlos vai falar no treino também. Depois a gente entra ali entre o 12º dia e o 14º dia na fase ovulatória. Nessa fase a gente tem mais força, mais oxidação de gordura, mais resistência. Então é aquele momento que às vezes a gente está mais animado ali no treino, a gente consegue também ter uma adesão melhor na dieta, fica, né, com o apetite mais estabilizado também. E depois a gente vai para a fase lútea, que aí tem um aumento ali da progesterona, uma diminuição do estrogênio, e aí ocorre maior desidratação, né, da força, da constância, e depois vem a chamada TPM ali já para o final do ciclo, para início do fluxo menstrual novamente, que é o momento que a gente fica super ansiosa, né, estressada, aumenta muito o apetite nessa fase. Então, o que a gente precisa? Em cada fase do ciclo, contemplar alguns nutrientes que são importantes, né, associando a essa alimentação. Eu trabalho muito também com fitoterapia, então eu acredito muito no poder das plantas aí, né, nessa suplementação e nessa fase do ciclo. Então, eu gosto muito de usar essa parte de fitoterapia em cada etapa do ciclo, para amenizar. Às vezes, ali, aquela compulsão por doces, aquela irritabilidade, né? Eu gosto muito de chás, então aqueles chazinhos mais calmantes.
que às vezes também essa mulher está tão estressada, tão ansiosa, isso vai afetar o sono dela também, a gente já falou um pouquinho. Então, usar aqueles chás mais calmantes ali no final. Naquele período que a gente está com pouca força, mais desanimada, por que não, às vezes, um estimulante, um alimento termogênico, algo que vai te dar mais energia para você treinar? Então, eu acho que, não abrangendo muito, falando muito, mas assim, de forma resumida, contemplar o que você precisa nas várias fases do ciclo. O que você está apresentando nesse momento, né? E aí, mais uma vez... O corpo pede, né, Ellen? Isso. O que seu corpo está pedindo nesse momento, né? E aí entra mais uma vez a parte da educação nutricional aí. É você conhecer o seu corpo e se você entende isso, se você aprende isso, você vai saber driblar esses sintomas, o que você está passando nesse momento, né? Você sabe que às vezes naquele momento você está mais ansiosa, você pode consumir alimentos que vão ajudar na liberação de endorfina, serotonina, ali que são os hormônios do bem-estar, né? Triptofano, enfim. E aí você conhecendo, você tendo esse acompanhamento, sempre eu falo isso para os meus pacientes, tenho uma Nutri para chamar de sua, né? Para você saber, para você tirar suas dúvidas. Então, cada consulta a gente aborda um tema diferente. Então, às vezes, na primeira consulta, a paciente já chega reclamando dessa TPM, ou desse período do ciclo que ela fica muito desanimada, sem ânimo para treinar. Então, assim, a gente já vai abordando tudo isso aí de forma... Mas é importante ter essa reeducação alimentar, ter essa educação, o paciente aprender. E aí ela vai saber como melhorar esses sintomas ao longo do ciclo menstrual. Legal. Fazendo isso para o exercício físico, essa parte aí onde ela está com aquele fluxo, né? Vamos pensar na parte do fluxo, que é a hora que ela tem menos força. Se eu estressar ela ali, vai dar ruim, porque tem toda aquela cólica. Então, a gente baixa a intensidade, a gente baixa o volume. O que seria o volume e a intensidade? O volume são o número de séries, repetições, a intensidade a gente já puxa mais para os intervalos. A carga são as variáveis que a gente controla no treinamento. Então, aqui, como a gente trabalha bem individualizado, dependendo da aluna, eu consigo controlar bem o ciclo dela, na parte que ela está com mais energia. Nessa parte que ela está com menos energia, que é a parte que ela já está, ou até mesmo na TPM, ela fala, cara, eu estou naqueles dias. Então, se está nos dias de coisa, então vamos segurar um pouquinho o treinamento, porque quando a gente segura esse treinamento, você consegue vir nessa curva de compensação, de supercompensação, quando você vem para a parte mais forte, que você está com gás, a mulher chega assim, ó, comendo com os ferros. Então, tipo assim, dá para aumentar, vamos aumentar. E aquela outra fase de estresse, não dá, cara. É pior, porque vem todo aquele controle hormonal. Então, em vez de você evoluir, você regride, você vem com destreino, porque aí você não consegue fazer essa recuperação. Aliada, sempre pensando nisso, é aliada com alguma coisa. O que seria essa alguma coisa? É a nutrição. Porque aí, ela está nos dias dela, está estressada pra caramba, está cheia de sangue no meio das pernas. E aí vem o treinador, não, você está de mimimi, não adianta, vai dar ruim para a mulher e para o treinador. Então, nessa fase de o fluxo muito alto, tem mulher que não tem muito, mas no fluxo, diminui a intensidade, diminui o volume. Na fase que ela passou isso aí, você já pode subir mais um pouquinho o volume, mais a intensidade, e depois a outra que ela está meia fase, vamos dizer, faz ali a parte de controle mesmo. É mais controle do que pancadaria. Lembre-se, treinamento nunca é só pancadaria. E tem as mulheres que mesmo nos dias, e vai ser raro, eu tive uma que no dia que ela estava, nos dias de coisa dela, ela queria arrebentar tudo. Não sei se era por causa do estresse dela, foi uma só. Falei, cara, eu quero, tipo assim, só que eu sei que não vai ser bom. Vai cansar no final do dia. E aí depois o que acontece? Não desenvolve. Então eu preciso, porque é fisiológico. Entendeu? Não tem como. Mas ela ficava pilhada. Eu acredito, no julgamento, que, tipo assim, era em virtude dos hormônios, o emocional, ela não conseguia. Então ela queria arrebentar. E não dava. Aí eu tinha que segurar ela. Porque senão depois eu não conseguia render nos outros. Aí esse estresse que ela queria arrebentar nos dias de coisa dela, ela não conseguia render nos outros. Então eu comecei a observar isso. Mas é raro isso, é muito raro, mas acontece. Por isso que não existe exercício contraindicado, existem as pessoas. Então, dentro disso,
do feeling do treinador, da nutricionista observar isso, aí você consegue ajustar. Se as mulheres chegam aqui, se as mulheres chegam aqui e falam, cara, hoje eu não estou legal, o que foi? Tá no dia de coisa? Eu falo dia de coisa. As meninas que treinam corrida, cara, já estou no dia de coisa. Segura o ritmo, não tem problema nenhum. Não, mas eu tenho que fazer. Neném, você tem um treinador, bate no peito, eu tenho um coach, eu tenho um treinador. Então faz o que eu estou te falando, que vai ser melhor para você. Né? Eu segurei, rendi bem mais no treino, que ela conseguiu manter a constância do treino, e depois ela recupera e vai para a pancadaria. Sem contar na TPM, né? Porque a TPM, dependendo de uma, só de você olhar, você já vê que tem alguma coisa diferente ali. Então dá para fazer esse controle. É controle mesmo, de você ter o feeling, sabe, Paulo? De você olhar para a pessoa, perguntar para ela, se for o caso, fazer o controle mesmo do ciclo, ter uma ação reguladinha, você consegue jogar, pá, isso aqui vai, né? Então você jogou, não tem erro. Legal. Em suma, acho que periodizar tudo, né? Periodizar os treinos, periodizar a alimentação, saber que quando o corpo está pedindo um pouquinho mais de carbo, né? Se nutrir melhor. Se o corpo está pedindo para você treinar mais. Se o corpo está pedindo para você segurar, se seu humor está pedindo para você segurar, segure, né? Um pouquinho. Pode falar. Eu costumo falar que o corpo fala. O corpo vai te falar se você está pegando pesado demais, se você está pegando leve demais, ou se você está machucando alguma coisa. O corpo vai falar para você. Tem alguma coisa desequilibrando aí. O que você vai fazer, Carlos, para ajustar isso aí? Tá cansado? Segura. Tá com sangue no zóio? Vai para cima. Perfeito. Ellen, uma perguntinha rápida para ti, que eu não posso deixar de te fazer, antes da gente ir pro final aqui, que eu vou falar fazer umas perguntas rápidas, um bate-bola, jogo rápido de mito e verdade com vocês, tá? Ellen, na tua consulta aí, geralmente, em suma, né, no resumo, assim, um negócio bem abrangente, assim, né? Quais são os exames que geralmente você costuma pedir para as mulheres, né, e falar a importância de algumas dosagens de vitaminas? Nossa, Pablo, assim, eu sempre, na primeira consulta eu já peço, né, para o paciente trazer exames laboratoriais que ele tem para estar avaliando tudo isso. Mas eu vejo, até mulheres, homens, de uma forma geral, as pessoas têm feito cada vez menos, né? Não sei se os médicos acabam não solicitando, mas essas dosagens de vitaminas e minerais, que para mim é muito importante, né? Eu preciso saber como que está os níveis desse paciente para saber como que eu vou fazer essa suplementação. Se é só uma deficiência leve, né? Às vezes só com a alimentação a gente vai conseguir suprir, ou se não, se eu preciso entrar com uma suplementação. Mas tem alguns, falando um pouquinho do rendimento físico também, tem alguns nutrientes que são fundamentais, que às vezes a gente não vê muito os pacientes fazendo. Destaco bastante o zinco, né? A própria vitamina D, que também tem essa função hormonal aí, né, no corpo. Selênio, difícil pegar pacientes às vezes que já dosou esse selênio, a gente sabe que a única fonte de selênio alimentar é a castanha do Pará, então se a pessoa tem alguma alergia ou se ela não tem o hábito de consumir, acaba tendo deficiência. O zinco também, né, ostras, frutos do mar, que aqui na nossa região a gente consome pouco, então às vezes acontece esse paciente ter essa deficiência. Vitamina C, as pessoas estão consumindo cada vez menos, né, frutas cítricas e alimentos fontes de vitamina C, então eu vejo também bastante deficiência. Eu sempre gosto de solicitar esses exames. Aí a parte também de glicemia, colesterol, frações, triglicerídeos, hormônios da tireoide, para avaliar também essa parte aí de metabolismo energético, para saber como que o que a gente precisa melhorar nessa dieta. Mas eu falo que a dosagem às vezes esses de rotina a pessoa já faz, às vezes com o clínico geral, com o ginecologista, né, as mulheres, mas a dosagem de vitaminas e alguns minerais, principalmente esses que eu citei, eu vejo que muitas vezes fica falho, né? E a gente precisa disso tudo para estar equilibrando adequadamente o cardápio das mulheres, dos homens, mas de todos, de uma forma geral. Certo. As vitaminas são catalisadores importantíssimos de reações do nosso corpo, né? A gente não faz ideia quanto que é importante, né? E saber dosar, né? Porque às vezes você tá lá comprando aquele suplemento multivitamínico lá, você tá fazendo xixi
caro, né? Não adianta. Então, não adianta muito, né? Você tem que dosar, focar naquilo que você precisa, O né? paciente chega aqui e fala, qual polivitamina que você indica? Eu falo, nenhum. Eu preciso analisar os seus exames e saber o que está faltando no seu corpo para poder repor, né? Não é só simplesmente pegar ali no balcão da farmácia um polivitamínico que tomar e achar que tá tudo ok. Às vezes você já tem excesso de ferro, você vai tomar um polivitamínico, o ferro vai ficar lá em cima e às vezes você vai continuar com deficiência de vitamina D, por exemplo, né? Então a gente precisa dosar isso para poder saber fazer a suplementação correta. É, corrigir descompensações também é um pouco complicado, né? Mas tá joia, gente. Vamos aqui partir para o nosso final da live. Já estamos com 1h17. Essa live tá muito legal de se fazer. A gente vai falando, vai conversando e nem vê o tempo passar. Mas vamos lá, ó. Mitos e verdades. É um negócio que eu sempre costumava fazer e eu quero fazer com vocês também, porque, assim, são curiosidades que a gente tem no dia a dia, né? E a gente se vê, assim, nas perguntas e eu vou fazer aqui as perguntinhas para vocês. É um mito ou verdade? Para emagrecer é preciso fazer exercícios físicos intensos como a corrida? Tá. Mito. Quer comentar, Carlos? É porque as pessoas acreditam, tipo assim, é só a corrida que emagrece, é só o aeróbico que emagrece. E não é isso. É uma somatória de dieta e exercícios corretos. Porque tem pessoas que correm e não emagrecem. Eu conheço pessoas que correm e não emagrecem. Agora, se a pessoa faz uma periodização de treinamento e faz uma dieta, ela vai conseguir emagrecer. É aquilo que eu falei lá no início da live. Então, tipo assim, se você quer, faz um déficit calórico ali no exercício, é só intenso. Se você correr só intenso na corrida, vai dar ruim. O joelho não vai aguentar, o quadril não vai aguentar, o tornozelo não vai aguentar. Alguém vai pagar o preço por você só correr. Então, emagrecer só com a intensidade da corrida pode dar ruim, porque o corpo vai falar para você, ó, tá, não tô aguentando, ele vai te falar, eu não tô aguentando. Então, tipo assim, você vai emagrecer? Não vai, porque às vezes você vai ter que parar de correr porque você se machucou. Pode até emagrecer até um determinado tempo, mas eu falo que eu... E às vezes o que a gente acha mais difícil é o que a gente mais está precisando, né? Ellen, comer à noite engorda. Verdade ou mito? Mito. Não é o horário que faz você engordar, e sim a quantidade, que tipo de alimento você está consumindo, né? A gente fala que o nosso corpo ele não tem tem claro, o ciclo circadiano dos hormônios ali, a gente pode levar em consideração, mas não é o fato de você comer à noite que vai fazer com que você engorde. Que tipo de alimento você está consumindo? O que você consumiu durante o dia? O que você vai agregar à noite? Então, o que engorda é o superávit calórico, é você comer mais do que o seu corpo está gastando, e não o horário que você está consumindo esse alimento. Perfeito. Carlos, malhar em jejum emagrece, verdade ou mito? Cara, mito. Porque você sempre vai ter um glicogênio, estoque de glicogênio muscular. Tipo assim, não é o malhar em jejum que vai te emagrecer. Entendeu? Não é isso. Não é isso mesmo. Então, acho que vale mais querer bagunçar o organismo, né? Deixar ele querendo encontrar informações, né? Do que esse negócio de emagrecer. Sim, cara, você já treinou em jejum? Já treinei em jejum? Já fez o jejum intermitente? Já fiz de tudo um pouco. Então, com aquilo que eu experimento em mim, tipo assim, cara, dependendo de você ficar treinando em jejum, tipo assim, pensando no emagrecimento, você vai retardar mais o seu emagrecimento do que propriamente emagrecer. E é individual. Não, a Ellen pode falar melhor. Tem um rendimento muito individual. melhor em jejum, né? De treinamento em jejum. E tem pessoas que não, tem pessoas que precisam comer. Vai depender também do horário que essa pessoa treina. Às vezes a pessoa treina 5 horas da manhã, ela vai ter que acordar 3 horas da manhã para fazer um pré-treino, para poder tá treinando naquele horário, às vezes nem é tão viável. Então depende de vários fatores, mas a gente sabe que não é necessário comer antes do treino, ou fazer o treino em jejum vai emagrecer mais. Vai depender do que ele consome, claro, durante o dia, do consumo calórico diário. Pensando nisso aí, de treinar em jejum, esses dias eu tinha que fazer 15 quilômetros. Aí a minha mente, eu estava deitado no sofá, falou assim, vai lá e come a sua mandioca, faz a sua refeição à noite, faz o que você tem que fazer. Amanhã é só 15 quilômetros, eu estou bem, não vou fazer.
com os 7 quilômetros parece que tirou da tomada, entendeu? Tirou da tomada, eu não consegui fazer meus 15 quilômetros. Eu estava em jejum, então, tipo assim, não é isso. Aí você vai ficar fraco, você vai forçar e vai acabar gerando uma lesão por isso. Então, tipo assim, não é em jejum que vai te emagrecer, não é isso. É como o Rodrigo colocou aí, é o que você faz durante um dia todo, é um contexto geral. Aí a importância da Ellen, né? Regular a alimentação nossa à noite para você acordar cedo com estoque de glicogênio bom para treinar legal. Nós comentamos isso, né? Exatamente. Legal. E agora, para Ellen, ficar em jejum emagrece? Verdade ou mito? Mito, né? A gente já sabe. Claro que tem pessoas que se adaptam muito bem com a estratégia de jejum intermitente, como o Carlos comentou. É uma estratégia, né? Mas mesmo no jejum intermitente, você não fica o dia todo sem comer, sem se alimentar, né? A gente usa bem calculado, bem especificado, por tantas horas. Mas a gente sabe que não é isso que vai fazer você emagrecer. É você consumir o que seu corpo precisa, esse equilíbrio entre macro e micronutrientes que você vai estar consumindo, independente do fracionamento, de como a gente vai fazer isso durante o dia, tá? Então, não é ficando sem comer que você vai emagrecer, pelo contrário, você pode até depois desenvolver uma compulsão alimentar, que é muito comum em dietas restritivas, a gente vejo muito isso aqui com mulheres no consultório, que fizeram aquelas dietas restritivas de passar o dia todo sem comer nada e depois desenvolver uma compulsão alimentar que fica muito mais difícil de tratar. Então, não façam essas loucuras de ficar sem se alimentar. Procure comer bem, equilibrado, que você vai ter resultado, vai emagrecer. A gente vai calcular, vai fazer o seu déficit calórico da melhor forma, de acordo com os seus horários. O horário que você sente mais fome, vai estar acrescentando alimentos mais proteicos, mais fibrosos, para que você consiga levar aí ao longo do dia uma alimentação equilibrada e consiga o resultado do emagrecimento. Ótimo, perfeito. Carlos, treino de alta intensidade, como os HIIT, né? Traz mais resultados? Não necessariamente, é o que eu tô falando. Tem pessoas que, tipo assim, vai responder melhor, às vezes não é óbvio. Por exemplo, que nem às vezes você fazer, às vezes, 40 minutos de uma caminhada mais acelerada, não necessariamente o HIIT, vai te trazer mais benefício do que propriamente o HIIT. Eu falei isso lá no início da live, não existe o exercício contraindicado, existe a pessoa. Aí a pessoa que às vezes quer o emagrecimento, quer fazer o HIIT, ela não dá conta de fazer o HIIT. Aí ela fica numa intensidade muito alta, gera um estresse metabólico muito grande, uma acidose muito grande na musculatura, não recupera e não vai emagrecer. Então, é ajustar o volume e intensidade. Então, não é o HIIT. Aí eu vejo as pessoas fazendo exercícios intervalados, falando que é HIIT e tal, tudo, e não é isso. Tem um controle de uma curva de lactato que gera essa adaptação. Quando você começa a olhar para isso, aonde vai acontecer essa curva de lactato, pensando no emagrecimento, pensando no déficit calórico, como a Ellen disse aí, cara, então não pensa, o HIIT vai me emagrecer. Não, o que vai te emagrecer é você ajustar volume, intensidade, dieta e exercício. É isso que vai fazer você emagrecer. E o que vai fazer você mais emagrecer é a constância, a repetição. Repetir. As pessoas estão falando para mim, nossa, Carlos, faz tempo que eu te vejo, você está magro. O que você está fazendo? Aí eles perguntam, o que você está tomando? Eu falei, tomei vergonha na cara, comecei a fazer a seguinte coisa. Eu acordo 4 horas da manhã, coloco 15 ml de água no micro-ondas com uma fatia de limão, esquento 30 segundos, tomo e corro 10 km. Isso está fazendo emagrecer. Brincando, né? Lógico. Não, mas aí eu como minha banana com aveia e mel, canela, tomo meu suco de beterraba, agora eu como minha mandioca à noite, que eu sei que eu vou correr, entendeu? Levanto, faço tudo isso. Só que as pessoas não querem pagar o preço de fazer isso. Tudo na vida você vai ter que pagar o preço. Então, você quer emagrecer, você vai ter que pagar o preço de acordar e fazer o exercício e à noite, depois de você vai ter que pagar o preço. Você vai... É muito bom você ficar deitada no sofá comendo chocolate e assistindo série. Mas isso vai trazer o resultado. Gostoso, demais. Mas isso vai trazer o resultado que você está buscando? Não, é difícil. Resistir mas é preciso, né? Então, saia da sua zona de conforto. Exato. Legal. Ellen, beber líquido durante as refeições engorda, verdade ou mito? Depende do líquido que você está tomando também durante a refeição, né? Você está tomando 2 litros de Coca-Cola, refrigerante, você vai engordar.
Mas assim, acho que isso está mais relacionado, eu faço, comento isso mais com meus pacientes, mais relacionado à digestão. Então, às vezes, não é legal tomar muito líquido realmente durante a refeição, porque pode estar prejudicando a sua digestão, até porque a gente toma líquido gelado, né? No nosso clima quente, a gente acaba tomando líquido gelado, que não facilita muitas vezes a digestão do que você consumiu. Mas não tem nada a ver, vai depender muito, como nós comentamos aqui, do que você consome durante o dia, do valor calórico que você está consumindo. Mas se você puder evitar de consumir por conta da digestão nesse horário, né? Ou às vezes usar líquidos mais quentes, que eu acho que não combina muito com o nosso clima, mas que seria o mais indicado, espera um pouquinho, né? Meia hora antes, uma hora após as refeições ali para estar consumindo os seus líquidos e água, né? Depende, igual eu comentei, que tipo de líquido você está consumindo durante a refeição, né? O que você está ingerindo. Então, por que não aumentar a sua hidratação durante o dia e não deixar tudo para esse momento ali da refeição, né? Então, eu acho que é mais isso, saber o que você está consumindo, comer sempre comida de verdade, evitar esses industrializados, essas bebidas concentradas, né, sucos artificiais, que é muito comum a pessoa consumir durante as refeições, refrigerantes, sucos industrializados. E dá preferência a comida de verdade, água, é o que importa, é o básico que funciona, né? O básico que funciona, exatamente. Carlos, a última para você. Verdade ou mito? Mulheres que praticam musculação ficam masculinizadas. Isso aí é para quem tá pensando em começar a musculação aí e tem isso na cabeça. Mito, puro mito, 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 mito. Cara, musculação, eu posso falar hoje por propriedade isso mesmo. É um exercício que vai desenhar o corpo da mulher. Na musculação, quando você aprende a jogar os vetores de força, você põe a força onde você quer, na musculatura onde você quer. Então é assim que funciona. Onde você quer jogar a força do músculo? Onde você quer pôr o maior torque? O que você quer fazer? Então a mulher fala, vou ficar masculinizada. Não vai, cara. O que vai fazer você ficar masculinizado é você encher o pote de hormônios. Isso vai deixar você grande. Em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Então, tipo, não vai deixar. Você quer ficar feminina? Então, tipo assim, treinador, eu não quero ficar grande, eu não quero ficar masculinizado. Então, você não vai ficar, vamos treinar? Então, como você falou lá no Insta Live, procure um profissional que consiga te orientar e falar assim, ó, fica tranquila, tá tudo bem, você sente confiança no treinador. Aí a mulher vai entrar aqui dentro da minha sala e fala assim, é que eu tenho muita facilidade para ganhar massa muscular e então eu não quero treinar braço, não quero treinar superior. Não quero treinar braço. Só que para você treinar perna, você precisa treinar o seu membro superior, mas fica tranquila. Então teve uma aluna minha que foi lá no início, ela entrou e falou assim, Carlos, eu não quero ficar com o ombro grande, eu morro de medo e tal. Aí a Glaucia olhou para ela assim, não, fica tranquila, a Glaucia estava no dia, minha mulher. Não, o Carlos vai te ajudar, vai afinar. E ela falou para mim, ela falou assim, Carlos, uma das coisas que marcou foi que a Glaucia falou que eu não ia ficar com o ombro grande. E eu percebi que meu ombro realmente afinou. Ele alinhou, porque a gente equilibra o volume de carga para ombro, o volume de carga de repetição para as costas. Então é só para manutenção, para poder segurar a barra, fazer um levantamento de terra, fazer um agachamento. Às vezes ela tá achando que o braço dela é grande, né? Porque o volume do braço é grande, mas o volume muscular do braço não existe quase, né? Na hora que ela começar a ter o tônus, ter a definição, ela vai ver o que é um braço de verdade. E aí ela vai ver que é difícil ganhar braço, porque a gente tenta faz tempo e não consegue. E para você, exatamente. É difícil, você imagina para nós mulheres, é muito difícil. Às vezes a paciente chega aqui e fala, Nutri, eu não quero tomar creatina, muito não. Difícil. Eu tenho medo de ficar grande, eu vou ficar musculosa. Eu falo, nossa, se você soubesse o quanto é difícil para nós mulheres, a gente chegar nesse nível, né? Como o Carlos falou, se não usar esses recursos anabólicos, você não vai ficar masculinizado, né? A suplementação, às vezes a complementação, vai ajudar nesse suporte aí do ganho de massa magra. Mas também tudo tem que ser muito, muito bem pensado aí na estratégia, né? E como a creatina é bom, né? Depois esse é um papo para outra live, né? É outra live. Dá para fazer só uma live falando de creatina, né? Suplementação, né? Vai ser muito legal. Eu vou chamar você depois. Vamos sim. E, Ellen, a última para ti. Verdade ou mito? Comer rápido demais engorda. Não. Mais uma vez, o que engorda é você consumir mais do que o seu corpo está gastando, né? Fazer esse superávit calórico.
O que vai ocasionar você comer muito rápido? Mais uma vez, a questão da digestão, né? Quem come muito rápido, não mastiga direito, o alimento chega em pedaços maiores no estômago, vai exigir mais do seu suco gástrico para estar digerindo aquilo ali, e futuramente pode trazer um desconforto, uma gastrite, algo desse tipo. Não vai engordar, mas vai prejudicar um pouco a sua digestão. Então, trabalha a mastigação. A gente sabe também que mastigando mais, a gente tem mais rápido a sensação, mastigando mais lentamente, a gente tem mais rápido a sensação de saciedade, né? Dá tempo do estômago falar para o cérebro que não está satisfeito. Então, procure mastigar bem lentamente, você vai perceber que você vai comer menos, menor quantidade de alimento, você vai ficar saciado mais rápido. Nosso hipotálamo entender que chegou a informação lá, você vai comendo, que você vê, você comeu um monte. Come demais, aí que vem aquela sensação de saciedade, né, tardia. Então, por conta da mastigação acelerada. Então, é importante sim que você coma devagar, que você mastigue bem para ter essa sensação de saciedade e ficar saciado com uma quantidade menor de alimento. Perfeito. Gente, chegamos aqui a 1h30 de live. Eu queria primeiramente agradecer a vocês dois aqui pela disponibilidade, por ter cedido o tempo. Muito obrigado mesmo. São dois profissionais que são excelentes, né? Que Dourados tá muito feliz de ter no mercado, né? Tanto a Ellen, né? Quanto o Carlos Eduardo. Eu sempre esqueço o nome do Eduardo, o Carlos eu lembro. Mas eu queria agradecer muito vocês, gente. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter somado bastante com a gente aqui nesse mês tão especial que é o mês da mulher. E queria que vocês falassem onde vocês estão atendendo, né? Onde que a Ellen atende, onde o Carlos atende, para o pessoal saber se vocês quiserem procurar vocês, onde que ele encontra vocês. Bom, eu sou vizinha aqui do Artemis Laboratório, né, Pablo? Nós estamos aqui no Dourados Medical Center, na sala 412. Convidar a todos, né, para conhecer, agendar sua consulta, fazer essa programação individual do que você precisa. Como eu disse, tem uma Nutri para chamar de sua, para adaptar a sua rotina, as suas necessidades. Então, quem tiver interesse, estou aqui no Dourados Medical Center, em frente ao Parque dos IPs. E nós somos aqui do Estúdio 4x1. O estúdio, eu posso dizer que é o único estúdio especializado em treinamento de prevenção e no tratamento de lesões para corredores, até mesmo dor na lombar, no ombro, no joelho, no quadril, onde quer que for. A gente vai identificar o agente causal e vai tratar. Estamos aqui na João Cândido Cano, 905B, próximo ao Poiá e antiga cachaçaria. Então, nós temos um estúdio onde a gente faz treinamento individualizado, atende, a Ellie treina com a gente aqui, a Ellie é uma que chegou com dor no ombro, e quando eu falei com o marido dela, eu falei assim, o problema dela não está no ombro dela, vamos tratar, eu falei assim, vem aqui que a gente vai tratar, solucionando o problema dela, e estamos aqui fazendo isso. E temos assessoria de corrida online, treinamento de corrida, onde a gente prescreve o treinamento para Dourados, e até mesmo fora do país, que é um treinamento de corrida para você que fez 21, 42, ou quem nunca correu, aprender a correr com mais eficiência. Esqueci de falar que eu sou proprietária aqui da Clínica Eleve, né? Esqueci de falar o nome da minha empresa. Sim, o pessoal vai te procurar. Cadê a Ellen aqui, né? A Clínica Eleve. Aqui na Clínica Eleve eu tenho outras parceiras nutricionistas, cada uma atende uma demanda, então nós atendemos crianças, atendemos idosos, atendemos pacientes de cirurgia bariátrica, atendemos pacientes com depressão, ansiedade. Então, cada nutricionista aqui estuda um comportamento humano, uma fase, aí para poder entregar o melhor para vocês. Então, aqui na Clínica Eleve nós temos vários profissionais, todos nutricionistas, para te auxiliar e direcionar. Então, entre em contato com a clínica, a gente faz o direcionamento de acordo com a sua queixa, com a sua faixa etária, para melhor atendê-los. Isso é muito legal, né, gente? Nessa parte do comportamento aí que a Ellie falou é a coisa mais importante, é você entender. E aqui a gente fala assim que o objetivo do aluno, a partir do momento que ele senta na minha frente, não é mais dele, é nosso do Estúdio 4x1. Porque eu falo assim, Ellie, você quer resultado? Aí ele fala, quero, eu também quero, só que eu preciso que você faça a sua parte, eu vou fazer a minha. Então foi o que aconteceu no ombro da Ellie, que deu conselho para o outro. Então o objetivo
do aluno, do cliente aqui no Estúdio Coapão é nossa, né? Que a gente junto vai avançando É nessa muito legal ver como os atendimentos e a saúde está personalizada, né? A Ellen falou dos atendimentos aí na clínica dela, cada um é vocacionado. O Carlos também é vocacionado muito na parte de reabilitação, de corrida. Isso é muito legal, soma muito para Dourados, né? Com certeza. Uhum. Eu também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Prazer é meu. Pelo convite aí. Foi Ficaria um não prazer. só 1h30, mas 2 Precisar, horas. estamos à disposição. Vamos marcar outro. Ah, então vamos continuar então. Deixa eu fazer outro. Gente, só dar um recadinho, ó. A gente tem outra live essa semana, para quem tá assistindo aqui, tá? Vai ser com o Dr. Gustavo Gasparotto, indo. Ele é médico ginecologista e obstetra. Vai ser especialmente dia 18, no sábado, às 16 horas aqui do Mato Grosso do Sul. Então não perca aqui no nosso Instagram. Um horário totalmente especial para trazer o Dr. Gustavo para vocês para fazer uma live, tá joia? Legal. Queria agradecer de novo vocês pela disponibilidade até esse horário ficar com a gente aqui, tá? Dizer que essa live vai estar gravada no IGTV do nosso Instagram. Amanhã vai estar no YouTube, tá? Então, para os seus pacientes, para os seus clientes que desejarem, a gente vai estar disponibilizando a live, tá bom? Ótimo, legal. Tá bem. E o pessoal que está na live aí, Isso, printa marca a gente, posta, aqui, marca a gente para conhecer Segue a o Ellen. Carlos. Quem segue o Artemis, segue o Carlos e a Ellen. Segue a Artemis. Quem segue, Isso. quem não segue, Vamos fazer essa quem não segue o interação. Artemis, segue o Artemis. Obrigada, Pablo. Muito obrigado, Artemis. Valeu mesmo, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigado, boa noite para vocês. Ótima semana.